confessarmos com Jesus vai tudo bem. Se confessarmos com Jesus vai tudo bem. Nas provações aqui eu sempre descobri que se falarmos com Jesus vai tudo bem. E aí, crianças, vocês viram essa música? Que nós devemos conversar com Jesus o tempo todo. Assim como Amy Carmichael, vocês se lembram dela? A tia Tayane começou a contar a história dela semana passada. E ela fez alguns pedidos para Deus. O primeiro é que ela queria ter os olhos claros. E Deus respondeu para ela que não. E depois ela pediu para Deus mostrar para ela como ela poderia alcançar as crianças lá na Índia. E aí, hoje eu vou contar o restante dessa história. Bom, Amy Carmichael, ela começou a trabalhar com as crianças ali do bairro dela. Nós não sabemos muito bem como tudo isso aconteceu. Mas, antes disso, eu vou contar sobre a primeira criança que chegou a Amy Carmichael. Bom, essa criança, ela tinha sido vendida para o templo. Vocês se lembram que a tia Tayane explicou que o templo é como se fosse a nossa igreja aqui. Só que lá aquelas crianças, elas eram escravizadas. E essa menina, chamada Prena, ela estava lá. A própria família dela tinha vendido ela para o templo e ela estava sendo escravizada lá. Provavelmente ela teve momentos muito difíceis. Mas Prena, ela era muito esperta. E um dia ela fugiu, correu do templo e chegou até a casa dela. Quando ela chegou em casa, a mãe dela disse: pode voltar para o templo, eu não quero você aqui. Eu já fui paga por você. E então, as pessoas do templo foram até a casa dela e pegaram Prena novamente. E por ela ter fugido, eles bateram muito nela. Até mesmo queimaram as mãos de Prena. E Prena estava tão desesperada naquele momento que ela começou a orar. Mas ela orava para um Deus aí diferente, porque ela não conhecia o Deus verdadeiro. E aqui na Bíblia fala um pouquinho sobre quem são esses deuses. Na Bíblia diz, em Salmo 115, prata e ouro são os ídolos deles. Obras feitas por mãos de homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. E seus pés não andam. Ou seja, esses deuses não podiam fazer nada por ela. Para nenhum dos indianos, na verdade. Porque eles eram apenas estátuas. Não podiam fazer nada. Mas Prena, ela não sabia disso. E então, ela estava tão triste, tão desanimada, que ela correu. Ela correu rapidamente para aquele lugar. Mas dessa vez ela não foi para casa. Ela correu distante. E ela também passou pelo rio nadando. E ela estava tão assustada, com medo de alguém do templo pegá-la, que ela deu de cara com uma outra mulher indiana. E ela, por favor, não me leve para o templo, eu não quero ir para o templo. Eu quero ir para a pegadora de crianças. Pegadora de crianças? Sim, é uma estrangeira. Eu ouvi falar que tem uma estrangeira aqui. Estrangeiro é uma pessoa que vem de outro país. E ela falou que ela queria ir para a casa daquela estrangeira. E aquela mulher sabia que Prena estava falando de Amy. E então aquela mulher levou Prena até a Amy. E Amy então cuidou daquela menina. Cuidou das feridas dela e também falou do amor de Deus para ela. Porque Amy se lembrava de Deus em tudo que ela fazia. E Amy tinha certeza de que Deus havia trazido Prena para ela. E como ela ficou sabendo de todas aquelas crianças e tudo que elas passavam ali naquele templo, Amy queria fazer mais por aquelas crianças. Então, Amy novamente orou ao Senhor. Ela se lembrou de Deus e orou:
pedindo para que Deus guiasse os passos dela, porque ela queria alcançar mais crianças. E então, Deus deu mais uma ideia para ela. Se ela continuasse vestida como uma indiana, falando como uma indiana, com a pele como a de uma indiana e com os olhos que ela tinha, ela poderia ficar amiga de outros indianos e então ela poderia descobrir quem seriam as crianças que seriam vendidas para o templo. E a ideia era comprar aquelas crianças. E então, um dia a Amy foi para uma outra cidade, porque ela ficou sabendo que uma criança ia ser vendida. E ela descobriu qual era o valor daquela criança. E então, ela comprou a primeira criança dela. Ela comprou aquela criança. Não apenas essa criança, mas outras crianças. Ela começou a comprar crianças para Deus. E ela pregava o evangelho. Ela falava do amor de Deus para aquelas crianças. Cuidava delas com todo amor e carinho. Para que elas soubessem que Deus as ama. E Amy ensinava aquelas crianças que elas deveriam se lembrar sempre do Deus verdadeiro. E de que elas poderiam não apenas ler a Bíblia, mas falar com esse Deus todos os dias. Assim como você, criança, pode fazer também, falar com Deus em qualquer lugar, em qualquer situação. E ela falava para aquelas crianças do amor de Deus e elas começaram a aprender mais. Mas algumas crianças, assim como Prena, começaram a fugir de suas casas e ir até a casa de Amy. E então, algumas pessoas começaram a chamar ela de sequestradora, porque ela não havia comprado as crianças e as crianças simplesmente apareciam na casa dela. Mas, na verdade, as crianças estavam fugindo e indo até a casa dela. E foi por isso que muitas pessoas queriam que Amy fosse presa. Ela foi muito perseguida. Mas Amy sempre se lembrava de Deus. E ela sabia que Deus iria guiar os passos dela. Então, por isso que Amy continuou orando e confiando em Deus. E por isso ela não foi presa. Mas no meio dessa confusão inteira, ela sofreu um acidente de carro. E ela perdeu, ela ficou muito tempo na cama, ela ficou durante 20 anos em uma cama porque as pernas dela não funcionavam direito. E Amy, ela continuou confiando em Deus e lembrando dele em todas as decisões dela. E então ele deu uma nova ideia. Já que ela não podia ir para outros lugares para comprar mais crianças, ela decidiu então escrever cartas e escrever livros desafiando pessoas a pregar o evangelho e também falando da realidade da Índia, do que acontecia com as crianças lá. E então vários lugares importantes mandaram cartas para esse governo e então as leis foram mudadas. E aquelas crianças não poderiam mais ser vendidas para os templos, muito menos ser escravizadas. Olha que maravilhoso o que Amy conseguiu fazer, porque ela confiava em Deus e ela sempre se lembrava dele. E agora a tia Tayane, que está aqui linda, Oi, crianças, com essa roupa de indiana também, ela vai falar para vocês um versículo para que vocês se lembrem dessa história e se lembrem também do Senhor. Vocês se lembrem também do Senhor. Isso mesmo, crianças. Como a tia Tati estava falando, contando a história da Amy, que é uma menina que confiou muito em Deus, nós vamos ver agora um versículo, uma palavra da Bíblia para a gente estar lembrando disso também, tá bom? Que assim como ele estava com ela, ele também está com a vida de cada um de vocês. Basta crer e confiar nele, tá? Isso mesmo. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês, para abrir na Bíblia de vocês aí, nas suas casas. Pede ajuda para quem estiver em casa, o pai ou a mãe, ou alguém que estiver com vocês, para abrir lá em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 6, tá bom? Que está falando o seguinte, vamos ler junto?
Lembre de Deus em tudo que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Provérbios 3:6. E o que significa esse versículo, crianças? Quer dizer o quê? Que Deus, se a gente buscar Ele de todo o nosso coração, Ele vai nos mostrar o que fazer. Antes de tomar qualquer decisão, a gente deve antes consultar Ele, para saber o que Ele vai nos dizer e o que nós devemos fazer em relação àquilo, àquela situação que a gente está querendo, né? Então, vamos orar agora, pedindo por isso. Senhor, maravilhoso Deus, Pai querido, estamos aqui na Tua presença, ó Pai, para te pedir, ó Deus, pela vida de cada criança que está em casa, Senhor, que o Senhor esteja cuidando e direcionando a vida de cada uma, meu Pai. Obrigado pela vida da tia Tati, que contou essa historinha hoje, da Amy, uma menina muito guiada pelo Senhor, Pai querido, e firme nos Teus caminhos, Deus. Que cada criança possa também estar firme na Tua palavra e confiante no Senhor, que o Senhor está guiando cada passo de cada uma delas, ó Pai. No nome santo do Senhor, Pai querido, que oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Então, é isso, crianças. Tchau. Tchau. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau.